A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada. Quero vos convidar para abrirmos a Palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículos 24 e 25, que nos diz assim a Palavra de Deus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, este é um trecho do Sermão da Montanha, sermão pregado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui neste sermão, o Senhor Jesus, Ele está dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. E quando nós paramos para pensar, para meditar nesta palavra, nós começamos a entender que realmente é impossível alguém servir a dois senhores, até mesmo secularmente. Vamos fazer algumas comparações. Ninguém torce para dois times, porque ainda que tenha pessoas que digam: eu sou aqui no Rio time tal, em São Paulo eu sou o time tal. Mas quando esses dois times se encontram e vão disputar uma partida de futebol, as pessoas ali vão escolher um para torcer. Tem aquele que ela gosta mais. Então, isso não é uma coisa cotidiana, é uma coisa mundana. Imagine no que tange as coisas de Deus, as coisas divinas. Porque o Senhor aqui ele está falando claramente de coisas ligadas à divindade. Ele está falando aqui que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon vem de uma palavra grega também, conhecida como mamonans, que quer dizer Deus, um Deus oriental de dinheiro, de riquezas, Então ele está falando aqui que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir ao Deus do amor, ao Deus vivo, ao Deus da paz, ao Deus da vida e ao Deus da riqueza. Então, meu amado, veja que o Senhor Jesus, Ele explica claramente o porquê de nós não podermos servir a dois senhores. Ele diz aqui: porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Veja bem, meu amado, que o Senhor Jesus ele trata desse assunto de uma maneira profunda, que ele fala que a pessoa ela há de odiar um e amar o outro. Veja que não há
aqui é a menor condição da pessoa amar os dois da mesma maneira. Não. Ou ela vai amar a um e odiar o outro, ou ela vai odiar a um e amar ao outro. Então é uma questão muito clara. Aqui não deixa sombra de dúvida alguma que o Senhor Jesus está falando que nós que somos filhos e filhas de Deus, servos e servas de Deus, não podemos amar as riquezas. Por quê? Porque quando você ama as riquezas, você começa a se tornar uma pessoa egoísta. Você começa a se tornar uma pessoa mesquinha. Você começa a se tornar uma pessoa que você se acha autossuficiente, porque você tem o dinheiro para comprar as coisas que você quer, porque você tem o dinheiro para suprir as suas necessidades. Então você já passa a não consultar muito a Deus acerca de algumas questões, acerca de alguns problemas que vão surgir na tua vida e que você tem que resolver. Mas você tem que resolver esses problemas com a palavra de Deus. Mas quando você ama mais as riquezas, você então despreza a palavra de Deus e passa a resolver o seu problema com a riqueza. Mamon, o Senhor Jesus deixa bem claro aqui que é um Senhor também, é um Deus. Embora um Deus que não tenha o poder que o verdadeiro Deus tem, embora seja um Deus que não seja um verdadeiro Deus como o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra mas Ele também é um Deus. É o Deus da riqueza. E as pessoas, quando elas começam a entrar por este caminho, elas começam a odiar um outro Senhor. Qual? Qual Senhor que elas começam a odiar? O Senhor da humildade. O Senhor que é manso e humilde de coração. Aquele que diz que nós devemos ajudar aos necessitados. Aquele que diz que se alguém vier pegar emprestado conosco, nós não devemos nos desviar deles. Aquele que diz que nós devemos cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, do jornaleiro. Nós passamos a não querer dar muito ouvidos a esse Senhor que manda a gente fazer essas coisas. Nós não queremos dar muito ouvido ao Senhor que nos manda perdoar nossos irmãos 70 vezes 7 se ele pecar contra nós. Não, porque nós temos dinheiro e nós então achamos que podemos excluir aquele irmão que pecou contra nós, até mesmo da salvação. Parece que nós queremos lançar aquele irmão no inferno, como se nós tivéssemos essa autoridade dada por Deus. O que não acontece, o que não é assim. Então o Senhor Jesus ele começa a explicar aqui que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro. É claro que você vai fazer as vontades daquele que você ama. Se você ama a Mamon, você vai passar a fazer as vontades de Mamon. E Mamon, ele vai fazer com que você queira se mostrar melhor do que os outros. O seu carro vai ter que ser melhor do que a dos outros. A sua casa vai ter que ser melhor do que a dos outros. A sua igreja vai ter que ser melhor do que os outros. Então você passa a se tornar uma pessoa egoísta, uma pessoa mesquinha, uma pessoa que se julga acima das outras, uma pessoa que se acha melhor do que os outros, para falar mais claramente.
Por isso o Senhor Jesus ele está falando aqui, ela está nos orientando aqui. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Meu irmão, quando você se dedica a ganhar dinheiro, você não vai mais se importar em ganhar almas. Talvez você queira, talvez você comece a se preocupar em ganhar e criar para si seguidores para o seu negócio. Porque talvez a igreja de Deus para você seja um negócio, você talvez seja um empresário e você acha que a administração da igreja do Senhor deve ser como é lá na sua empresa. O importante é estar entrando dinheiro, não importa como. Mas a igreja do Senhor é diferente, porque nós temos que orientar aquelas vidas que vêm a nós, aquelas almas que vêm a nós, de uma forma que elas venham a entender que elas precisam a cada dia ter mais e mais comunhão com Deus, mais e mais intimidade com Deus. A pessoa vem a se transformar num verdadeiro homem, numa verdadeira mulher de Deus. E muitas das vezes as pessoas ainda querem dizer que o que vai trazer, o que vai caracterizar que um homem ou que uma mulher é fiel ao Senhor, que um homem ou uma mulher é fiel a Deus, são os seus bens materiais. Querem dizer que quando ele começa a prosperar, a ganhar muito dinheiro, a ter muito ouro, né? Aí ele, poxa, esse é abençoado por Deus. Mas biblicamente não é assim. Quando nós vamos ver lá os homens de Deus, nós vemos que muitos homens de Deus não foram ricos e eram tremendamente usados por Deus, como o profeta Elias, que foi alimentado por corvos, foi alimentado por uma viúva. Eliseu, ele viajava e quando ele passava pela casa daquela sunamita, ela o hospedava em sua casa, né? Ele não se hospedava em hotel de 5 estrelas, na suíte presidencial. Não, vivia assim, uma vida simples, né? Nós vemos Pedro, né? Pedro, quando Simão mágico oferece a ele dinheiro para que ele dê aquele poder, né, que ele via dos discípulos de impor as mãos e batizar com o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro a Pedro. Mas Pedro disse para ele: tu está enganado, os dons de Deus não se alcança por dinheiro não, rapaz, você está completamente enganado. Então, meu amigo, minha amada, meu amado, a prosperidade financeira não significa que a pessoa está sendo abençoada por Deus e que Deus está aprovando todas as condutas dela e por isso é que ela está próspera, está rica. Não é assim não. Nós podemos ver aí no mundo tantas pessoas que não são servos de Deus, não são cristãos, né? Não são, assim dizendo, evangélicos, né? Mas que são ricos, têm muito dinheiro. Então Deus está aprovando as condutas daquela pessoa? Se for isso, se riqueza, se prosperidade, isso significar que as pessoas estão bem espiritualmente com Deus, então todas as pessoas ricas, né, estariam. Mas não. Jesus ele é bem claro dizendo aqui: ou se dedicará a um e desprezará a outro. Quem se dedica a Deus não está se importando com riqueza, com negociata, com ganhar dinheiro. Ele está se importando em ganhar almas para o reino de Deus. Ele está se importando em fazer a obra de Deus, em fazer aquilo que o Senhor lhe enviou para fazer. Já aquele que se dedica a mamão, ele está preocupado em ganhar dinheiro. O negócio dele é ganhar dinheiro. Está me entendendo? Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos tomar muito cuidado. Para quem você está se dedicando? É para o dinheiro? É para ganhar muito dinheiro?
comprar um carro importado, uma mansão nos bairros nobres, até mesmo na administração da tua igreja, meu irmão, você que é um pastor, as igrejas que estão situadas em bairros nobres, Zona Sul, onde tem um pessoal que tem uma condição melhor, você bota ar-condicionado, poltronas macias, mas no lugar onde você tem uma denominação, uma das suas filiais, aí você coloca lá um banco qualquer, não bota ar-condicionado, porque são pessoas mais humildes, moram em bairros mais humildes. A gente vê isso tudo. E a pessoa acha que não, estou bem com Deus, por isso que eu estou cada vez mais rico. Meu irmão, minha irmã, Jesus aqui, ele nos mostra uma coisa muito séria. Não podeis servir a Deus e a Mamon e as riquezas. Então, meu amado, minha amada, nós precisamos muito, mas muito mesmo, estar meditando na palavra de Deus. Paulo dizia que ele se gastava e se deixaria gastar mais. Paulo dizia que os pais devem tesourar para os filhos e não os filhos entesourar para os pais, né? Mas tem muitos aí que se dizem pais na fé. Aquele ali é o meu pai na fé. Mas aquele pai na fé está tirando o dinheiro dos filhos para si, né? Com história de que é para evangelizar. E essa coisa não acontece, meu irmão. Essa coisa não acontece. Nós temos visto aí, eu vi um vídeo que eu fiquei chocado. Um missionário na África com seu chinelinho de dedo, sua roupinha humilde. Mas aquele homem orava por leprosos, orava por pessoas que estavam com câncer, orava por pessoas com vários tipos de enfermidades incuráveis, e aquelas pessoas eram curadas. Orou por um jovem que estava com um buraco aqui nas nádegas, cheio de bicho, cheio de tapuru comendo ele, e aquele jovem foi curado. Pede um desses homens aí que são ricos, que tem um avião a jato, que tem mansão, que tem muito dinheiro no banco, para fazer uma oração para um leproso, fazer uma oração para alguém que está com câncer terminal, fazer uma oração para alguém que está com a AIDS, e você vai ver que não acontece nada. Mas eles estão agindo de uma maneira covarde. Sim, eles ignoram regras e éticas. Eles ignoram a própria palavra de Deus. Porque isso aqui quem está dizendo é Jesus. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus, o Deus vivo e o Deus da riqueza. Mas quem é esse Deus da riqueza? Irmãos, nós sabemos que só existe um Deus, mas existe alguém aí que quer tomar o lugar de Deus e que ele mesmo disse para o Senhor Jesus: se tu se prostrar e me adorar, tá vendo esses reinos aí, essa riqueza toda? Tudo isso eu te darei. Mas Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor seu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, comece a colocar a sua vida nas mãos do Senhor Deus. Comece a procurar agradar a Deus, porque é Deus quem vai te dar a salvação. Não pense nas riquezas. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E se Deus quiser, as demais coisas Ele nos acrescentará. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue com suas mãos poderosas sobre a minha vida, sobre a tua vida, nos ungindo e nos capacitando, nos dando discernimento para nós não sermos enganados, né? Para que nós possamos naquele grande dia ouvir do Senhor: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel,
sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.